Então, gente, boa noite. Vamos agora começar de fato a nossa reunião, mas lembrando, né, que a gente aqui realmente é um campo. Então, o que eu estou cuidando em mim, com certeza, ressoa no que vocês estão cuidando em vocês. Porque senão, o que que aconteceria? Logo na primeira reunião, você ia olhar e falar: isso aqui não tem nada a ver comigo. Como a gente faz com várias coisas, não tem nada a ver comigo. Como a gente já está num nível de consciência mais profundo, a gente não vai na primeira impressão, no primeiro olhar. A gente vai naquilo que a gente sente. Caramba, eu estou aqui, tá desconfortável para mim, mas de alguma forma eu estou sentindo que eu tenho que ficar aqui. Ou seja, está no meu campo, sim, mesmo que seja desconfortável. Então, hoje, né, nessa sessão que eu tive, um pouco antes da gente iniciar aqui, tinha muito essa questão, né, interna da minha cliente, e que é a nossa, que é de todos nós, que é a nossa parte racional do nosso ego, que a gente não quer ter nenhum tipo de enfrentamento, a gente não quer ter nenhum desafio, e tem a nossa alma querendo evoluir, tem a nossa alma querendo principalmente se libertar. Porque o que a gente vive aqui, enquanto a gente não enfrenta isso, é uma prisão. Então, hoje, quando eu falei nos stories, né, por que que muitas vezes a gente aparentemente tem uma vida super ok, mas por que que a gente sente a sensação, às vezes, de vazio, a gente sente uma angústia? Por que isso? Por que que mesmo eu estando com o meu sistema emocional ok, porque eu estou olhando, por que que de vez em quando eu sinto um vazio, uma angústia? Por que que do nada vem um negócio assim? Então, é isso um pouco, né, que a gente vai falar hoje, aprofundar um pouquinho mais essa percepção que a gente tem, mesmo que a gente fale de campo emocional inconsciente, que já é bem mais profundo do que o comum, né? Que é a gente olhar só para o raso, a maior parte das pessoas olha para o raso, olha para aquilo que está A gente também estou fazendo. com os olhos físicos, mas o que a gente procura enxergar é o que está no nosso campo inconsciente. Então, esse exemplo que eu dei para vocês, tinha um problema ali acontecendo? Tinha. Tinha alguém que não entregou lá os apartamentos? Tinha. Isso é real. Mas o olhar para aquilo não era de que prejuízo que eu estou tendo. Era o que que eu estou tendo que enfrentar, quais são os meus medos diante disso, quais são as minhas limitações, entre aspas, diante disso, que se eu não enfrentar, eu não vou poder ir para o próximo nível. Como se eu dissesse assim, hoje eu estou falando de 4 apartamentos, mas o meu próximo nível, que pode ser de 10, 20, 30 apartamentos, eu não vou poder ir se eu não consigo resolver esse. Quantos de nós aqui, às vezes, fala, né, que quer ter uma ascensão, quer ter uma prosperidade, mas a gente não consegue lidar nem com uma questãozinha simples dentro de casa. Às vezes a gente não quer nem se relacionar, para a gente não ter problema. Como que eu vou pensar em prosperar se eu, quando tenho uma questão com um funcionário, com uma empregada em casa, eu não consigo lidar bem com aquilo? Como que eu espero prosperar se na minha empresa, possivelmente, eu vou ter 100 funcionários? Se eu não estou conseguindo lidar nem com um. Então, cada vez que a vida apresenta para a gente um desafio, ela está convidando a gente a prosperar. Dá para entender, gente? Como é claro isso? É tipo, ela dá um safanão na gente. Cara, tô te mostrando. Enfrenta isso aqui, cresce nisso aqui, porque eu tô doida para te apresentar uma coisa melhor aqui na frente. E o que que humanamente a gente faz? Ai, meu Deus, me tira desse problema. Ai, meu Deus, afasta de mim esse problema. Ai, meu Deus, eu não quero esse problema. E a gente vai na contramão o tempo inteiro. Então, hoje, quando eu falei que, mesmo em situações aparentemente, né, a pessoa está com uma vida aparentemente ok, emocionalmente ela também se sente ok, faz um autoconhecimento, faz ali o seu trabalho terapêutico, sabe, no seu emocional, perfeito, maravilhoso. E por que que ainda assim eu sinto a sensação do vazio? Eu sinto a sensação de não pertencimento.
Porque o tempo inteiro a gente é um fluxo. E o tempo inteiro a gente vai ter que olhar para uma expansão. E a gente, em algum momento, a gente vai ter que entender que a gente não é um ser físico. A parte física nossa, ela é muito pequena. Ela é muito limitada. E não dá para a gente aprofundar muito. Não dá para a gente aprofundar muito, né? Nesse momento, não sei se vocês sabem, mas quando você fala qualquer coisa que tenha esse tema, você corre risco do teu canal ser cancelado, fechado, sabe? Alguma coisa o algoritmo ele já está lendo. Então, quando você aprofunda muito, que isso aqui já está começando, o véu já foi retirado e a gente está começando a ter que lidar com isso de uma forma natural, isso cai. Só que isso é o objeto da minha vida inteira. Desde criança, hoje eu vou fazendo as minhas conexões, e desde criança isso foi objeto dos meus pensamentos uma vida inteira. E chegou um momento da gente entender que existe muito mais no lado não físico do que no físico. Então, o vazio que a gente sente quando a gente está com o nosso emocional muito ok, que não é o caso, porque o tempo todo a gente está nesse fluxo, então o tempo todo a gente tem camadas para a gente retirar, tudo que é dentro é fora também. E tudo que é fora, no campo visível racional, ele só está espelhando algo que está dentro. Então é como se eu estou aqui enxergando algo físico, aí enquanto eu penso que eu tenho um problema aqui que está sendo apresentado para mim, na verdade, não é o problema o mais importante, não é o físico que eu consigo enxergar que é o mais importante, é como eu reajo ao físico, é como eu cresço diante daquele físico para que eu possa me sentir livre e avançar. Então, esse já é um invisível, inconsciente aqui, refletindo. E depois a gente vai aprofundar nisso e ver que, mesmo nesse invisível, a coisa é muito mais profunda. E a gente tem que fazer essa conexão com esse invisível que não é só o nosso emocional, mas é uma conexão espiritual. E é aí que a gente entra. Por isso que, às vezes, né, as pessoas que estão aqui falam assim: nossa, mas eu me sinto, mas é diferente, porque com você parece que a gente está num outro lugar. Ah, é diferente a segurança que você transmite. Ah, é diferente porque é amorosidade. Ah, é diferente. Não é diferente. É uma continuação. É uma continuação. Enquanto a gente vai olhar o emocional até aqui, a gente vai continuar esse processo nosso individual espiritual. Só que quando a gente fala essa palavra espiritual, ela já está meio batida. Então as pessoas confundem o espiritual com o religioso, e que não tem nada a ver. O espiritual é quem nós somos em essência. A gente pode usar para facilitar, para não ficar uma coisa tão confusa, a gente pode dizer que a gente é um campo energético. Então eu gosto de falar de magnetismo para entender que isso aqui que a gente vê é a pontinha do iceberg. Mas a gente tem um campo invisível, magnético, que une a gente, tendo a gente consciência disso ou não. Se a gente tiver consciência, melhor, porque aí a gente começa a observar, e aí onde que eu vou? Eu vou observar a minha frequência, porque dependendo da minha frequência, eu vou me conectar com os afins. Então, se eu estou num lugar onde eu sinto, poxa, eu não estou evoluindo, eu não estou andando para frente, eu não estou expandindo, eu não estou me sentindo livre, eu estou no mesmo campo vibracional daquilo que eu estou olhando e não estou me identificando. Racionalmente, eu não estou me identificando, mas dentro de mim eu estou totalmente naquele lugar. Só que, como a gente tem essa consciência, a gente começa a trabalhar internamente, tanto no nosso campo emocional, quanto mais profundo do que o emocional é o nosso espiritual. E aí a gente começa a elevar a nossa frequência. Por isso que quando eu falo que o nosso encontro aqui, ele é muito poderoso, ele é muito valioso, é porque é muito invisível.
mas não tem nada mais poderoso do que a gente cuidar da nossa frequência, da nossa vibração. É muito mais potente. O nosso emocional, ele tem que estar em equilíbrio para a gente poder começar a trabalhar a nossa frequência, a nossa vibração. Essa consciência a gente tem que ter, porque ela é muito profunda. Mas quando a gente não tem, a gente fica aqui, ó, no raso. E quando a gente se envolve demais nas nossas emoções, é importantíssimo, mas não para por aí. Além da gente tratar as nossas emoções, a gente tem que aprofundar, se conectar com o nosso campo realmente magnético, espiritual, energético, da forma como vocês se sentirem mais à vontade. Mas é mais profundo do que essa ligação que a gente tem do nosso emocional com o plano físico. Então, para ilustrar o que aconteceu nessa última sessão agora, né, que eu tive, que normalmente acontece em várias sessões exatamente isso. Mas foi tão nítido, foi tão bonito, porque num determinado momento eu levei minha cliente ali para o inconsciente e ela não estava falando com nenhum tipo de racional ali ambientado, né? Ela estava falando no inconsciente dela. Então, uma parte dela sentia medo, outra parte dela não sentia medo nenhum. E não era forçação, não. Era real o que estava acontecendo ali. A gente botou um do lado do outro. A nossa identificação com o nosso ego, com essa identificação do nosso plano físico aqui, que a gente acredita tanto, que a gente se apega a isso aqui como loucos. Então a gente se apega e a gente deixa de viver o melhor, que é o fluxo, que é o voo. Então, uma parte dela estava ali, apegada, sentindo aquela segurança na família, sabe? E não estou fazendo nenhuma apologia contra a família, ao contrário, nossa base mesmo. Mas ela estava ali, e aí a gente colocou todo mundo da família dela na frente dela, e ela vendo que todos estavam fragilizados. Então é uma segurança, é uma pseudo-segurança. A nossa segurança mesmo, ela vem do nosso interior. Segurança mesmo. Por quê? Porque a gente tem que ter segurança na gente, porque nada na nossa vida vai ser seguro, engessado, paralisado, nada. Jamais. A gente é um fluxo constante. E o tempo todo a gente está sendo convidado a ir para o desconhecido. E o tempo todo a gente tem que se desafiar a ir para o desconhecido, porque senão a gente fica num carrossel que começa a intoxicar a gente. Porque a gente não foi feito para ficar paralisado. Se você olhar uma planta, ela não vai ficar do mesmo tamanho. Então, tem plantas, às vezes, que a raiz ela vai ficando o quê? Comprometida, porque ela não tem lugar para crescer. E é assim com a gente. Quando a gente se coloca num vaso muito pequeno, as nossas raízes não têm como crescer. E a gente começa a ter problemas com isso. As nossas doenças, muitas vezes, são a ausência do nosso crescimento. Só que a gente vive num mundo tão físico que faz a gente acreditar que a nossa doença é física. Porque a medicina estuda a doença maravilhosamente bem. Não estou contestando isso, não, gente, tá? Maravilhosamente bem. Mas a medicina estuda a doença. Mas o que antecede a doença? Nosso campo emocional. Quando a gente vai trabalhando o nosso campo emocional no nível hard, em alguma coisa, ele vai sobrecarregar o nosso físico, porque o nosso físico é a parte densificada do nosso espírito. É a pontinha que se comunica com o plano físico. Mas e todo o para trás aqui que me impulsiona, que a gente chama de energia? Você já viram uma pessoa que vai perdendo a energia? O corpo está ali, mas não tem energia nenhuma. Você já viu uma pessoa que está realmente naquele beirando a morte? Ela não tem mais energia, a pele já não tem mais, o olho já está fosco, não flui energia naquele corpo. Então, o que que é a vida? É o físico? Quando deixa de ter essa energia que flui sobre o corpo, acaba a vida. Então, o que que a gente procura tanto no nosso corpo físico? A doença, ela está no nosso corpo físico.
Então, essa energia que vem lá de trás, é ela que a gente aprofunda depois do nosso emocional, que faz com que a gente entre numa frequência. Então, por isso que às vezes a percepção de quem tem, né, já um grau mais elevado, né, de consciência, já está há mais anos fazendo essa busca de autoconhecimento, quando às vezes chega aqui e fala assim, ah, mas é diferente, porque a gente entra num nível que é um pouco mais profundo do que o nosso emocional. Mas a gente precisa começar pelo nosso emocional para poder chegar nesse lugar. Senão a gente não chega nesse lugar. Se o nosso emocional não estiver em equilíbrio, a gente não chega nessa reconexão com esse plano mais profundo. E esse plano mais profundo, ele tem que ser puro amor. Não adianta a gente idealizar uma conexão com o nosso plano espiritual se a gente não tiver em puro amor. Por isso que eu falo para vocês que esse nosso encontro aqui, ele é muito valioso. Ele não é pouco valioso. Por mais que a gente veja, e eu participo de muitos, por mais que a gente veja intenções legais, né, de grupos de espiritualistas e tudo, a gente não vê com esse grau de consciência que a gente tem aqui. Por isso que eu falo, e vocês percebem mais do que eu, né, essa conexão com o trabalho da Paula, que os nossos trabalhos são iguais, mas por que cada uma tem uma pegada? Porque a Paula tem um poder deslumbrante de abrir um cenário para vocês do campo emocional de cada um. Isso é um dom que eu nunca vi igual, de abrir. E eu trago dentro de mim uma facilidade de entrar no campo energético que é um pouco mais profundo. Um complementa o outro. Ela entra nesse lugar? Óbvio que sim. Só que a facilidade dela maior é de ligar os pontos e mostrar para todo mundo que entra em contato com ela. Olha aqui, ó, isso aqui tá ligado, isso. É impressionante. Depois que você vê tudo isso aqui, que você começa a se libertar daquilo tudo, a gente pode aprofundar. Por isso que a gente sente, nossa, aqui eu sinto paz. Por quê? Porque aqui é uma reconexão realmente com a nossa fonte. Aqui é uma reconexão realmente com a nossa essência. Mas a gente precisa primeiro tirar todas as interferências do nosso campo emocional, que é inconsciente. Tá dando para entender, gente? Tá. Que às vezes eu não sei, entendeu? Eu vou falando e não sei se de repente está todo mundo acompanhando na mesma página, assim, ou fica vago, e aí acaba que eu sabe, perco a linha de raciocínio, que na verdade não é bem um raciocínio, é um sentir, né? Então, se vocês estão sentindo que esse aprofundamento é uma coisa que a gente só consegue fazer. Ah, Carol, obrigada. Deixa eu dar uma lidinha aqui, aproveitando. É, Deixa eu dar uma lidinha aqui. Já começou, e fera. Oi, Vivi! Saudade de você, Vivi! Poxa, temos que nos falar muito, Vivi. Por favor, repete essa explicação, não entendi. E agora que já tem um tempão, eu não sei qual foi a parte que você não entendeu, Marise. Você quer abrir o seu microfone para você falar qual foi a parte que você não entendeu, que eu vou trazer de novo essa. Cadê, Marise? Qual foi a parte, Marise, que você não entendeu, amor? Marise, se você estiver aí, apareça. Então vamos continuando, Marise. E aí, quando você puder, abre o microfone, me fala qual foi a parte que você não entendeu, porque às vezes é um fiozinho da meada que se a gente não pega realmente, a gente fica boiando. Mas, gente, então, uma coisa é complemento da outra. E a gente vai descendo nesse lugar. Então, hoje, né, nessa sessão foi muito legal, porque essa parte da nossa alma, do nosso espírito, que ri do nosso desespero diante da vida, ri de verdade, ele está o tempo inteiro empurrando a gente para vivenciar isso no talo, para que a gente não tenha medo.
Enquanto a gente tiver medo de qualquer coisa nessa vida, a gente não vai fazer uma experiência plena. A gente vai fazer, porra, a gente vai fazer de uma forma muito pitoresca, sabe? Essa experiência aqui. E no fundo, a quem que a gente tem que prestar contas da nossa experiência aqui? Se não para a gente mesmo. Se a gente fecha o olhinho hoje para essa existência, eu vou levar o que eu expandi de consciência aqui. O que eu estou levando? Medos que eu não me libertei? Eu estou levando angústias? Eu estou levando culpas? Eu estou levando o quê? Que eu não me tratei aqui, não me libertei para poder voar? Vou continuar levando? Então, às vezes, a gente tem uma prioridade tão grande no que a gente representa aqui e a gente negligencia o que a gente vai levar com a gente para sempre. Porque nós somos um campo espiritual. Então, a gente está aqui fazendo uma experiência justamente de depuração. Por quê? Porque aqui a gente tem condição de fazer esse trabalho. Quando o campo de uma pessoa se comunica com o meu, eu consigo me ver nessa pessoa. Eu consigo me espelhar. Então, se ela me magoa, eu tenho que ver o que é aquilo que está me magoando. Se ela invade demais, por que eu estou me deixando invadir tanto assim? Qual é o meu medo de me posicionar? Então, não tem uma regra, não tem um certo e um errado. Uma vez eu acho que eu falei para vocês, né, que eu tenho dificuldade de sentir raiva. Isso é vantagem? Claro que não. E eu cheguei à conclusão que quando a gente não expressa a nossa raiva, a gente acaba deliberadamente sentindo uma tristeza, porque no fundo elas são a mesma coisa. A raiva e a tristeza são a mesma coisa. Por quê? Porque a raiva, ela é uma indignação, só que ela te traz movimento. Você se movimenta de alguma forma, contanto que você não precise usar a raiva para agredir alguém. Mas se você não usar e usar ela a seu favor, ela vai fazer você se movimentar. A tristeza é uma indignação, só que passiva. Então, quando você não tem a liberdade de expressar a sua raiva de uma forma positiva, de um fluxo que nós, se a gente tem todas essas emoções, elas estão a nosso favor, óbvio. Elas têm um lugar ali para elas agirem. Então, quando eu falei isso, da dificuldade que eu tenho de sentir a raiva, não é vantagem, não mesmo. E em todos os momentos eu estou tentando me trabalhar para sentir. E já vi em alguns momentos ela voltando. Quando? Quando eu me vejo, não, aqui você não vai entrar, você não vai avançar. É o meu campo que eu me coloco da minha privacidade. Então aqui não passa. Antes passava tudo. Por quê? Porque não tem uma indignação suficiente para você breca, aqui não vai. Nem que eu tenha que construir uma muralha aqui, não vai passar. Aí o que que acontecia? Passava tudo. Cadê aquela indignação, aquela raiva? Não tem. Então passava tudo. Aí vem o quê? Uma tristeza. Então, gente, não tem certo e errado. Às vezes, aquilo que você tem que domar, domesticar, e você que é a raiva, que é excessiva, você agride, você até mata uma pessoa, numa outra pessoa você tem que estimular. Então, às vezes, uma pessoa que é extremamente orgulhosa, ela tem um orgulho, uma soberba, às vezes tem um outro que ele é tão humilde que ela precisa exercitar também um orgulho. Então, o tempo inteiro, a gente tem que estar em equilíbrio, sabendo que isso tudo é para o nosso benefício. Mas a gente tem que entender que depois que a gente começa a ultrapassar o nosso plano emocional, a gente cai e tem que se aprofundar nesse nosso campo espiritual, senão a gente vai sentir, de qualquer maneira, uma inadequação, uma sensação de incompletude. Por quê? Porque eu não estou unificada com a minha essência. Eu não estou equilibrada com o meu ego para o plano físico, que ele também é bom, só que ele em excesso, ele não permite que eu me desafie a nada. O meu ego em desequilíbrio, quando ele está muito ativado, ele quer me afastar de tudo.
porque ele acha que eu sou a rainha da cocada preta. Ele não me coloca num lugar de aprendizado, de libertação, sabe? De arriscar, de estar tudo bem, de me colocar como principiante nas situações. Não, eu tenho um nome a zelar. Nossa, mãe, se eu tenho, pô, se eu cheguei até aqui, eu não posso me desafiar a nada. Eu já cheguei aqui, eu tenho uma postura. Entende, gente? E a gente não avança. Porque a gente tem que ser criancinha em todas as situações. E a gente tem que agir como novidade em todos os momentos. Deixa eu ver aqui mais um comentáriozinho. Ah, bom, deixa eu ver, tem outro aqui. Já entendi. Valeu, Marise. Mas se tiver qualquer coisa, Marise, grita, tá? Jana, vamos ver. Rô, sinceramente, eu sinto tanta raiva que estou exausta, adoecendo fisicamente. Amore, temos um desafio pela frente, então, né? Eu tenho que trazer a minha um pouco mais para fora e você tem que começar a entender qual é a sua e olhar para ela. O que que acontece com a raiva? A gente às vezes tem tanto medo dessas emoções incontroláveis que a gente não olha para ela. E a raiva, ela está tentando te avisar alguma coisa para você ser livre. Ela não está aí para você se sentir acuada, com medo, principalmente com medo do julgamento alheio. Porque quando a gente tem uma raiva ou qualquer emoção que a gente julga que não seja legal, a gente tem medo que julguem a gente. Então, às vezes, né, você vê, ela está exausta da raiva. Por quê? Porque ela está reprimindo essa raiva que está dentro dela o tempo inteiro. E isso adoece fisicamente, claro. Ela está sobrecarregando o estômago, sobrecarregando todo o sistema dela. Daqui a pouco está com enxaqueca, daqui a pouco está com tudo que tem direito. Por quê? Porque tem uma raiva altamente reprimida. E a raiva é ruim? Não. Ela é maravilhosa, no tamanho certo. E ela está querendo te falar alguma coisa, Jana. Ela está te avisando. Ela é o sinal de alerta no painel do seu carro, avisando, ó, tá com luz de freio aqui. Se não trocar, vai ter uma hora que você vai querer frear e não vai conseguir. É só isso que ela está dizendo para você. E não sei há quanto tempo você acompanha a gente, mas teve um calma que eu falei muito sobre isso, né? Todas as nossas dores, elas são menores do que a gente. A gente não tem que ter medo das nossas dores. Então, a raiva, por mais desafiadora que ela seja para você, você vai pegar e vai olhar para ela de frente e com calma, sem julgar. Ela vai chegar e vai te mostrar um monte de vezes que você se sentiu mal e ela vai te condenar de um monte de comportamentos que você teve. Ignora nesse primeiro momento. Se acolhe e acolhe ela também. Olha para ela, deixa ela se expressar dentro de você e vai conversando com ela. Não negligencia mais ela, Jana. Não negligencia mais ela. E é engraçado, né? Porque a raiva, né? Você vê, eu tô falando isso para você na hora que eu respirei, comprimiu o meu peito. Quando a gente olha e a gente vai deixando ela se expressar, num primeiro momento, a gente nem percebe. Só que quando a gente persiste, ela vai trazendo um alívio tão grande e você vai falar assim: nossa, eu demorei tanto tempo para olhar para ela. O corpo inteiro avisa você que está consciente de que você está falando com a raiva. O corpo inteiro, é como se ele entrasse no modo moleza, sabe? Ele fica molengo. Por quê? Porque todas as nossas emoções, por piores que elas nos pareçam, elas são menores do que a gente. Elas estão dentro da gente. Então não tenha medo de olhar e trazer. Hoje aconteceu uma coisa muito linda com relação a isso. Lívia, que lindo como a gente está conectado mesmo. Hoje mesmo fiz o exercício da raiva da Paula. Olha que legal. Eu sinto muita raiva também. Que bom! Que bom que vocês estão começando a expressar que sentem muito uma coisa, porque
tempo que a gente passa, pior do que ignorando, mas reprimindo as nossas emoções. E vocês estão sentindo que é muito bom a gente falar das nossas fragilidades? Como a gente se sente forte quando a gente começa a falar das nossas fragilidades, da nossa vulnerabilidade? Como que a gente se sente forte? Uma vez eu falei sobre vulnerabilidade, que é o que traz mais força para a gente. E muita gente acha que é o contrário, que quando eu me vulnerabilizo, eu me enfraqueço diante das pessoas, não mesmo. Quando eu assumo a minha vulnerabilidade, eu me torno forte. Então, quando a gente fala, eu sinto raiva, eu sinto tristeza, eu sinto orgulho, eu sinto um ego muito forte, eu tenho medo. Quando a gente começa a falar, nossa, já vai dando um alívio nos ombros, no corpo, porque está, de alguma forma, saindo. E tem realmente, eu não sei, né, qual o exercício da raiva, né, mas tem um da toalha da Paula que é excelente. Estou trabalhando muito isso. Obrigada, Rô. Nada, Jana. Tamo junto. E traga mais. Jana, faz aí o teste e vamos ver, né, se nos próximos a gente, de repente, faz um calma só relacionado à raiva. Sinto muita raiva também. Crise de enxaqueca, tá vendo? Por quê? Porque começa no estômago, a gente vai reprimindo e o estômago está totalmente ligado à cabeça. Olha o quanto que a gente detona com o nosso físico quando uma emoção vai tomando conta da gente. Só porque a gente não olha para ela. Só por isso. Angústia, olho para a angústia. Ela vai me mostrar os vários momentos que eu senti angústia. Eu vou lá na raiz. Qual foi o primeiro momento que eu senti? E vou começando a trazer essas memórias, e vou começando a gravar, a escrever, que aí elas vão me trazendo outras. Se tem dificuldade, faz um trabalho de terapia. A terapia não precisa ser aquela tradicional que a gente fica o tempo todo falando do problema, mas tem que ser essa que a gente aprofunda lá no inconsciente, vai direto na raiz. E a gente tira a carga emocional desse lugar. Então, esse meu trabalho, o trabalho da Paula, a gente não perde tempo na superfície, não perde tempo falando sobre os episódios da vida, é só para contextualizar e vai direto, aprofunda lá, ó, vai direto na causa, na raiz de onde aquilo começou, porque depois que aquilo é instalado, normalmente na nossa primeira infância, onde a gente não tem filtro, então aquilo potencializa, aquilo é configurado na gente, depois a gente só vai potencializando isso. Potencializando, somatizando, potencializando, somatizando. E aí, quando chega no hoje, a gente tem gatilhos que levam para aquele lugar, potencializa o tempo inteiro. A gente acha que é agora que eu estou sentindo alguma coisa, só que não. Ele está potencializando aquilo que já está lá dentro. Se eu consigo tirar a carga emocional dessas emoções, quando vem um gatilho, ele até pode me levar para aquele lugar, só que sem carga emocional. Eu passo com fluxo mais sereno e até em paz pelas minhas dores e pelos meus desafios. Deixa eu ler aqui, gente. Que nunca sinto raiva, sinto angústia. Exatamente. Às vezes a gente às vezes sobrecarrega uma determinada emoção e a gente fica com ela ali no plano, sabe, no primeiro plano. Então, uma angústia, eu não tenho como dizer aqui da sua angústia específica, mas todos nós às vezes trazemos uma angústia porque a gente não explora o nosso campo emocional, então a gente fica angustiado, a gente nem sabe de quê. Porque é como se a gente estivesse equilibrando pratos aqui do lado da gente, sabe? Invisíveis. E a gente não sabe o que está angustiando a gente. Então a gente não sabe se é tristeza, a gente não sabe se é raiva, a gente não sabe se é indignação, a gente não sabe se é orgulho, porque às vezes eu também me coloco numa situação onde eu não posso passar por nada. E aí, quando eu vejo que isso não, não depende de mim, eu me sinto frágil, eu me sinto impotente, e às vezes eu sinto angústia. Vou fazer esse exercício, mas seria ótimo se pudéssemos trabalhar um dia só sobre isso. Vamos fazer sim, Jana. Pô, vamos fazer aqui.
a gente aprofunda sobre a raiva, a gente faz uma meditação, porque o lugar que a gente vai fazer aqui é esse que eu estou falando para vocês, é uma reconexão com o nosso mais profundo, é uma reconexão com o nosso campo energético espiritual. Mas eu tenho muito respeito para falar essa palavra, tá, gente? Para não confundir. Exercício, falar só sobre isso. Com o trabalho da Rosana, eu aprendi a olhar para todos os meus sentimentos sem medo nem julgamento. É delicioso, libertador. Andraci, já falei de você hoje aqui. Não falei sobre o que aconteceu, mas falei que a nossa sessão hoje foi muito profunda e como o nosso campo, né, estava unificado e como eu senti, né, o que aconteceu na sessão e que foi maravilhoso. Então, eu falei muito sobre a nossa parte identificada com a vida física e a nossa parte unificada com esse campo, né, espiritual que está doido para a gente viver várias experiências aqui e a gente é que fica atrasando isso. A gente é que fica emperrando esse fluxo com os nossos medos, com as nossas, sabe, limitações. Cara, a gente veio para cá para viver no talo tudo. E a gente acredita tanto que isso aqui é muito real e a gente não vive nada. Então, hoje eu postei um lance nos stories, que eram 3 criancinhas pulando assim na porta, sabe? Fazendo qualquer coisa que eles quisessem lá. E perguntei, o que que vocês faziam quando criança que não conseguem fazer mais? E aí veio um monte de resposta interessante. Uma delas até falava assim, eu fazia amizades com facilidade, não faço mais. Olha isso. Olha que doideira. A gente, até coisas simples que a gente fazia quando era criança e não faz mais quando adulto. Por quê? Quem disse que a gente tem alguma limitação quando a gente se torna adulto? Só a gente mesmo. Então, a nossa alma, cara, ela tá querendo que a gente viva no talo as experiências e a gente, porra, apegado nessa ideia de um mundo físico, a gente não vive. A gente fica apegado aos nossos medos. Então, a gente tem que voar abaixo, gente. Então, vamos lá. Eba! Gostei já. Francisca, eu sou CPG, SOS da Paula, ainda não consegui me concentrar nas dinâmicas. Ah, então tá perdendo tempo, Fran. Tá perdendo tempo, porque quando a gente não se concentra, a gente tem que olhar por que que eu não estou me concentrando nisso? E me preparar. Às vezes a gente tem tanta distração que eu não vou te dizer que eu sou a pessoa também mais concentrada, não. Mas aí eu mesmo percebo, por que que eu estou com tanta dificuldade de encarar isso? Porque eu sei que naquele momento eu vou me libertar de alguma coisa. E por que que eu não quero me libertar? O que que me faz ficar presa numa gaiola onde eu conheço tudo? É muito mais prático, e o início da nossa reunião eu falei isso, é muito mais prático a gente não viver nada desafiador, só que também vai manter a gente num lugar zero, num lugar nada. Porque o que potencializa a gente são os nossos desafios. O que faz criar músculo na gente é a força que a gente faz na academia. Não quero fazer força, não vou ter músculo, não vou me desafiar, não vou crescer. Não vou estar apto para fazer coisas maiores. Então, esse apego que a gente tem ao que a gente enxerga no mundo físico, cara, ele limita muito a gente. Então, de vez em quando, a gente tem que ser meio criancinha mesmo, sabe? Emburacar. Deixa eu acabar de ler aqui. Não faço as dinâmicas. Quando começo a fazer, sinto muito sono. Claro, é a tua parte racional dizendo assim, porra, é melhor ter sono. Sai disso aí, porque o nosso cérebro ele quer proteger a gente o tempo inteiro. Ele quer proteger por quê? Porque o conhecido, por pior que seja, ele sabe lidar. Se a gente sofreu, por exemplo, algo bem ruim na nossa infância, o cérebro registrou aquilo como algo conhecido. Então, o que que ele fez no momento em que eu, sei lá, vivenciei uma agressão, um acidente, qualquer coisa? No momento daquele susto, daquela dor, daquela coisa horrorosa, ele me deu uma possibilidade de correr, de fugir, de gritar, de desmaiar, alguma coisa ele me deu para eu sair daquela situação. Pronto. Ali naquele momento parece que a situação acabou. Ela não acabou. Ele é que me deu um plano de fuga. Só que aquilo ficou registrado no meu inconsciente, no meu subconsciente. Ficou registrado, não tem jeito. Não foi elaborado. O cérebro simplesmente me colocou no modo proteção. Ela tem que sobreviver. Pronto, ele me manteve viva. Então eu saí. Corri, eu fugi da situação, eu desmaiei, alguma coisa aconteceu. E ali
eu guardei aquele trauma. Eu guardei aquela agressão. Ele conhece isso. Ele sabe lidar com isso. Para ele é confortável isso, por pior que seja, gente. Olha que loucura. Agora, o novo, o desconhecido, o desafio pelo qual eu estou passando, ele não sabe lidar. Então, para ele quer que você saia dessa situação onde ele não sabe o que vem pela frente. A gente que tem que intencionar que está tudo bem, eu vou passar por esse desafio, mesmo sendo desconhecido para o meu cérebro, eu vou passar. Senão ele vai querer o quê? Apagar você, te dou logo sono. Por quê? Porque você está indo com um desconhecido. Você quer ir, pegar aquele trauma de novo na gaveta, pegar aquela agressão, pegar aquele acidente, pegar aquela dor que você sentiu, pegar qualquer coisa que ele engavetou e você quer desengavetar. Ele vai falar, pô, não mexe com isso. Só que você tá afim de se libertar. Então você fala para ele, meu cérebrozinho amado, minha mente racional, consciente, está tudo bem nesse momento eu entrar em contato com a minha mente subconsciente, inconsciente. Está tudo bem. Eu vou entrar em contato, vou ver tudo que está ali dentro. Hoje, com calma, com tranquilidade, com essa autorresponsabilidade, eu posso pegar a mesma situação que eu vivi, olhar para ela, ressignificar, eu vou trabalhar essa situação. Mas o cérebro não sabe. Então, a gente tem que preparar esse lugar. Entende, Fran? A gente tem que preparar, porque senão cada vez que a gente vai enfrentar, ele vai dar sono, ele vai fazer você se distrair, ele vai fazer alguma coisa, porque o conhecido para ele sabe lidar por pior que seja. O desconhecido ele não sabe. Então ele não quer que você pegue aquilo de novo com o que ele não sabe lidar. E é assim com tudo, gente. Por que que é tão difícil? Hoje mesmo eu gravei para Paula uma coisa que veio, uma memória minha, sei lá, uma limitação minha, que eu falei para ela assim. Cara, eu tô fazendo uma obra aqui na minha casa. E aí, quando eu viajei, eu falei com o pedreiro, né, para não vir e tal. E depois, quando eu voltei, eu não retomei. Fiquei ali no meu modinho, falei, ai, que bom esse silêncio aqui e tal. Aí eu me toquei que eu não estava querendo voltar para aquilo, porque o tempo inteiro eu estava tendo que deliberar um monte de coisas e tendo que eu mesma pensar em tudo. Então, era trabalho, coordenando obra, coordenando não sei o quê, tendo que sair. Aquilo estava me atordoando um pouco. Só que eu gravei para ele e falei assim, mas engraçado, porque eu adoro isso. Agora, por que que tem um desconforto nesse lugar? E se eu não olho para isso, eu não tenho como avançar de nível. Por quê? Porque eu estou sob uma pressão, mas ao mesmo tempo eu estou fazendo movimentos novos. Então, na hora que eu percebo que, nossa, eu estou cansada, cansada de tanta coisa nova, o meu cérebro logo pede para quê? Para eu entrar no modo conhecido. Manda todo mundo embora e fica no teu silênciozinho, que o seu silêncio você consegue dominar. Agora, isso aí é desconhecido para mim. É muita coisa nova para mim. Só que, estranhamente ou não, eu amo isso. Agora, por que que tem essa trava? Porque eu ainda não conversei com o meu cérebro o suficiente para dizer para ele, olha aqui, o meu lugar agora de conforto é esse aqui, mas primeiro, para eu falar isso para ele, eu tenho que olhar, acolher, transformar, ressignificar tudo isso no meu emocional, inconsciente. Por que que é mais confortável para mim parar tudo e fazer um silêncio? Por quê? Entende, gente? E é gostoso esse lugar. Cara, não tem lugar melhor no mundo do que a gente se conhecer. Não tem. Pode procurar. O melhor alucinógeno do mundo para você ficar em paz não está fora, está dentro da gente. É a gente ficar em paz com a gente, cara. Não tem nada melhor que traga pra gente esse lugar. Caramba, perdi a hora de novo. Olha aí, gente, vocês me distraem. Minha mãe é assim, ela dorme em todos os vídeos que peço para ela ouvir. Ela tá fugindo de crescer. Pode ser, gente, não fala com ela isso não, porque pode ser sono mesmo. Mas a gente sabe que quando a gente está motivado a fazer alguma coisa e a gente sente esse sono, tem alguma coisinha ali. A gente tem que emburacar, fazer. Falei para vocês, né? No meio da madrugada, a gente trabalhando em cima de questões, por quê? Mas preciso me libertar de muita coisa que me paralisa. Todos nós, Fran, todos nós temos que libertar, porque a gente tem várias coisas que paralisam a gente, todos nós.
Então passa a ser um lugar muito legal, sabe? Porque cada vez que a gente ultrapassa um, a gente se sente mais livre. Quando a gente se sente mais livre, o que que acontece? A gente se sente mais forte. Quando a gente se sente mais forte, a gente vai para o próximo. E daqui a pouco a gente está vivendo uma prosperidade que não tem só a ver com grana, mas também é uma consequência, é a grana. Mas a prosperidade é o florescer da vida, cara. E a gente foi feito, a gente não tem, a nossa natureza é florescimento. Por isso que quando a gente trava o nosso florescer, a gente adoece. Olha para você e vê se todo dia não nasce, sei lá, cabelo onde não tem que nascer, não aumenta a unha, não, sabe, tudo. Você toda hora tem que estar fazendo depilação, toda hora você tem que estar pintando cabelo, toda hora você tem que estar cortando unha, toda hora você tem que estar fazendo tudo. Por quê? Porque o tempo todo a gente está crescendo. E isso é em tudo. Então, quando a gente não se permite esse crescimento, passar por esses desafios de crescer, a gente adoece. Amores, então vamos lá. Falei para vocês, então, que o nosso grande desafio de crescer é que a gente se apega às nossas ideias desse mundo físico. Ele é muito importante para a gente. Ele é muito importante. Porque ele que traz as experiências para a gente. O único lance é a gente gostar disso. E não a gente ter medo disso. Então, para a gente gostar disso, a gente tem que ter alguns desapegos para que a gente se sinta livre. Porque se eu tiver apego demais, eu tenho medo de perder. E se eu tenho medo de perder, o que que eu faço? Não faço. Eu me encolho. E o medo é o inverso do amor. Onde tem medo, não tem crescimento. Onde tem amor, tem liberdade. Então, quando você pensa, eu amo meus filhos, às vezes não. Você aprisiona tanto seus filhos que você não ama. Você tem medo de perder. E o grande barato é a gente dar aquele peteleco desde o ninho para o nosso passarinho voar. Por quê? Porque eu amo meu filho, eu quero que ele voe. E assim é com a nossa vida. Então, quando a gente se ama, a gente quer voar, a gente não quer ficar aprisionado. Beleza, gente? Então, vamos fazer a nossa meditaçãozinha para a gente integralizar tudo isso. Tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida que queira perguntar antes da gente ir para a nossa meditaçãozinha? Mais uma vez, gente, esquecemos de fazer o nosso transbordo de amor, então eu espero que façamos ele, porque não importa o tempo, que a gente faça ele agora 2 minutinhos antes da gente iniciar a nossa meditação. Vamos fazer o nosso principal exercício de aumento de frequência, que é a gente transbordar o nosso amor, passando por dentro da gente, transbordando em todo o nosso grupo aqui, transbordando em todas as pessoas que a gente for capaz de pensar, transbordando nas pessoas que a gente tem dificuldade de amar. Então, a gente vai trazer para o centro da nossa reunião as pessoas que a gente tem dificuldade de amar. A gente vai trazer para o centro da reunião todas as situações desafiadoras pelas quais a gente está passando. A gente vai trazer para o centro do nosso grupo aqui todas as situações que cada um está passando aqui, mas bota no centro. Não bota só para você, não. Entrega. Joga aqui, nessa roda de amor. E o seu amor também, ele vai passar por dentro de você. Você vai ver o teu amor saindo do seu coração, passando por todos os seus órgãos agora. Passando mesmo, tanto fisicamente como vibracionalmente. Você vai ver o seu amor, essa energia de amor saindo do seu coração, transbordando pelo seu coração, banhando todos os seus órgãos físicos, passando pela sua pele, saindo do seu corpo, passando pelo seu campo energético e tocando todas as pessoas desse grupo. Você está entregando o seu amor para todas as pessoas desse grupo. E o amor de todos nós vai tocando em todas as intenções que estão no centro da nossa reunião. Todas as pessoas, aquelas pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente não ama e que a gente vai amar incondicionalmente nesse momento.
é um exercício de expansão do nosso amor. E todas as intenções no centro da nossa reunião, todos os desafios, todas as doenças, todos os lutos, todas as dores, está tudo aqui, sendo banhado pelo nosso amor, pelo nosso entendimento, pelo nosso fluxo. E a gente vai vendo esse amor se multiplicando infinitamente e retornando a todos nós, a partir do outro e chegando até a gente. O que se comunica com a gente a partir de agora é só esse amor. E agora vocês continuem de olhinhos fechados, e vamos para a nossa meditação. Já que a gente falou tanto, que a nossa continuação do nosso trabalho, no nosso emocional, no nosso campo emocional, é a nossa integração, é a nossa reconexão com a nossa essência mais profunda e divina. Então, quando a gente cuida do nosso campo emocional, a gente está preparado para mergulhar nesse amor e essa reconexão profunda com a nossa essência divina. Começa a respirar profundamente. Inspira lentamente, preenchendo seus pulmões com esse ar puro e renovador. Vai inspirando toda a calma desse momento, toda a paz. E vai expirando todo o resíduo ainda de ansiedade, de medo. Inspira essa paz, esse amor incondicional, esse amor puro, sem julgamentos. Expira a raiva, expira o medo, a angústia. Enquanto continua respirando, vai imaginando uma luz suave descendo do alto, envolvendo todo o seu corpo. Essa luz é a manifestação da essência divina, a sua verdadeira identidade espiritual. Se reconecta com quem você é. Sente essa luz te envolvendo, envolvendo cada célula do seu corpo, trazendo uma sensação de acolhimento, de amor, de segurança. Agora leva a sua atenção ao centro do seu peito, ao seu coração. Sente o ritmo tranquilo das batidas, conectando a sua vida a esse pulsar. Vai sentindo tudo se integralizando, toda essa consciência, libertando você dessas amarras, das dúvidas, se reconectando com você, com quem você é. Teu coração palpitando, gostoso, quentinho, esse lugar de segurança que você só encontra dentro de você, quando você está conectado com a fonte. Vai visualizando agora uma pequena chama dourada dentro do seu coração. Sente essa chama dourada, viva, crescendo no seu coração agora. Essa chama representa a sua alma, a centelha divina que habita em você. Sente ela forte, te encorajando, te lembrando quem você é, trazendo a tua potência de volta, pulsando em você. Conforme você vai respirando, vai vendo essa chama dourada crescendo, se expandindo, irradiando luz, irradiando calor por todo o seu corpo.
Sente essa luz dissolvendo qualquer sombra, qualquer bloqueio, qualquer medo, qualquer raiva, qualquer angústia, qualquer insegurança. Você é luz, você é divino, você é pura energia. Como que pura energia pode sentir medo? Deixa essa informação crescendo dentro de você. Quando você se conecta com essa chama, vai se permitindo, vai dizendo para o seu inconsciente, para o seu subconsciente, que as memórias e sensações do passado podem vir à tona agora, podem vir para a superfície. Você está num momento de consciência plena, você pode lidar com isso. Sem julgamento, apenas observe. Cada memória, cada emoção é uma parte de você, uma parte da sua jornada. Sente compaixão, sente amor por cada uma dessas experiências. Por cada dor que você passou, ainda que seja, está tudo bem. Elas moldaram quem você é hoje. Nada é estático na nossa vida. As dores, elas vêm e vão. Tudo bem. A gente pode se desapegar das dores. Visualize uma porta agora diante de você. Essa porta leva você ao seu subconsciente. Um espaço onde todas as suas memórias e sentimentos residem. Estão ali só te aguardando. Com confiança e amor, abre essa porta agora e entra. Você está seguro aqui. Esse é um espaço sagrado. Dentro desse espaço, você encontra um espelho. Se posiciona agora diante do espelho. E ao olhar nesse espelho, você vê não apenas o seu reflexo físico, mas você começa a enxergar agora claramente a sua alma viva, ávida por experiências incríveis. Vai vendo a beleza, a sabedoria, a divindade que existe em você. Vai se sentindo abraçado por essa visão, vai amando essa visão, vai eternizando essa visão dentro de você, de que você é uma alma ávida por experiências incríveis e não tem medo dos desafios. Essa é a sua verdadeira identidade espiritual, divina, energética. Se permite sentir o amor incondicional que emana desse reflexo. Esse é o amor do universo, do seu eu superior, da sua essência. Aceita esse amor. Deixa ele preencher cada parte de você. Você é digno, você é completo, você é infinito. Visualiza agora um espaço onde não existem apegos, onde o fluxo da vida se move a partir do amor incondicional. Olha para tudo que você se apegava e solta. Olha que sensação de liberdade. Nunca mais nada te aprisiona quando você abre mão do seu apego. Esse amor sempre traz liberdade como fundamento. Esse amor neutraliza o ego. Sente o seu amor. Ele é avesso aos apegos, porque ele é livre. Os apegos estavam condicionados aos medos. Sente esse amor. Sente a sua alma. Sente quem você é verdadeiramente. Vai se sentindo como um espírito viajante, um espírito livre, ávido.
por experiências de libertação e não de apegos. Sente o desejo da sua alma de experienciar a paz acima dos conflitos do ego, das ilusões. Nessa dimensão superior, o amor é a força que te guia. Sente essa dimensão superior dentro de você, um lugar de total liberdade, trazendo uma sensação de leveza. Fala para você, eu sou livre, nada é capaz de me aprisionar. Se permite flutuar nesse espaço onde o amor incondicional é a única realidade e a paz é o seu estado natural. Traz para você a intenção de integrar essa percepção, integralizar tudo isso na sua vida diária. Se visualiza vivendo a partir desse lugar de amor, de conexão espiritual, de verdade divina, de liberdade. Como isso transforma suas interações, suas decisões, sua própria existência. Como é que passa a ser a sua vida a partir dessa liberdade? Permaneça nesse estado de conexão por vários momentos durante o seu dia, absorvendo todas as sensações e insights que surgem nesse lugar. É fantástico. Quando sentir que você já integralizou isso em você e que você vai lembrar disso durante os seus próximos dias, vai se mexendo suavemente, mexendo seus dedos dos pés, das mãos. Vai se reconectando aqui no nosso espaço. Vai voltando, agradecendo a si próprio por essa decisão de estar aqui nesse momento, experienciando tudo isso. Vai se honrando por isso. Carrega essa luz, esse amor com você e deixa que essa luz se irradie e toque a todos aqueles com quem você se conectar. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Silêncio total. Alguém quer falar? Não? Ninguém quer falar? Dormiram? Bom, gente, então se está tudo ok, que tenhamos uma semana abençoada, que todos vocês possam carregar realmente essa sensação de liberdade e dessa vontade de viver experiências novas, porque parece que esse desafio vai colocar a gente numa situação de insegurança, só que é o inverso. Cada vez que a gente potencializa essa intenção da gente ir além, a gente vai se sentindo mais forte e a gente começa a olhar para tudo isso como uma grande brincadeira. Quando a gente sai da gaiola, a gente vê que isso tudo é uma grande brincadeira. Deixa eu só ver aqui o que vocês falaram. Muitas vezes parece que as pessoas enxergam mais o meu potencial do que eu mesma. Sempre. Isso é muito normal, porque a gente se encolhe. Então, o que a gente fez hoje, por exemplo, faça mais vezes, sabe? Para você poder também olhar nesse espelho e se ver do seu tamanho. Todos nós passamos por isso. A gente tem uma imagem distorcida, menor do que a gente é. Então, a gente trabalha muito para a gente poder expandir, sabe? Essa musculatura emocional que a gente tem. Tudo bem? Obrigada, excelente. Menina, eu precisava dessa aula de hoje. Gratidão. Obrigada, Marise. Todos nós, o tempo todo a gente está precisando de tudo. Nada é um acaso, tá, gente? No início não estava entendendo. Agora vi por que não queria entender. Maravilhoso, tá vendo? A gente tem que realmente aprofundar para a gente ver que muitas vezes aquilo que a gente não percebe no início é só o início da nossa caminhada, depois tudo se esclarece. Perfeito esse momento, adoro estar aqui
Muita luz para nós. Beijo no coração, Rosana. Obrigada, Lua. Muito obrigada. Gente, nós somos um campo, tá? Então, com certeza, tudo que está acontecendo aqui é porque a gente está se permitindo. Um beijo a todos, uma boa noite. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Amo vocês. Beijo, gente. Boa semana.